Olá, gente. Chegou a hora nessa parte número 3 de examinarmos o conflito de gerações sob a ótica dos coroas, dos mais velhos, ok? Vamos a ela. Curtam bastante. Bom, então, gente, vamos analisar o conflito sobre a ótica dos coroas. E na relação entre pais e filhos, a primeira coisa que nós precisamos abordar é o que é o desrespeito ou respeito. Porque certamente isso é o lugar comum da relação entre as gerações, em que se fala: você não me respeita, diz um pai para um filho. Agora, o que significa respeitar, né, um pai ou uma mãe? Discordar, por exemplo, pode ser considerado uma falta de respeito? Eu posso afirmar para vocês que alguns pais não aceitam que seus filhos tenham uma opinião contrária, que digam não, eu não penso assim. E, no entanto, isso é o cerceamento da liberdade do indivíduo de formar as suas próprias ideias, seus próprios conceitos, seus próprios valores. Isso é exatamente o antagonismo em relação a tudo que nós vimos aqui conversando nessa apresentação. Pensar de maneira diferente pode ser considerado um desrespeito? De maneira nenhuma. É preciso que pais aceitem o fato de que seus filhos são indivíduos únicos e diferentes deles, e que nesta condição eles não pensarão da mesma maneira em todas as coisas. Em alguns temas pode haver coincidência da forma de ver as coisas, e em outros não há essa coincidência, não há esse alinhamento entre o pensamento das duas gerações. E, no entanto, nem necessariamente isso pode acarretar num desrespeito, e simplesmente numa discordância. E aí surge o segundo elemento, que é quando os limites são ou não são impostos, são ou não são importantes. Limites, segundo a ciência da psicologia, da psicanálise, são importantes para estabelecer na criança, né, o seu posicionamento dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, onde ele não pode fazer tudo o que quer sem consequências em contrário. Crianças que não têm, jovens que não têm limites em sua educação, acabam crescendo como indivíduos egoístas e desajustados da sociedade. Mais do que isso, a falta do limite representa para a criança, do ponto de vista emocional, a ausência do amor de seus pais em relação aos filhos. Então, da mesma maneira que eu não devo ser autoritário, autocrata, eu não devo ser liberal em excesso e não colocar limites que sejam importantes para mostrar à criança, ao jovem, ao adolescente, né, quais são, até onde eles podem ir e até onde começa o direito dos outros. Portanto, é importante que limites sejam colocados. No entanto, a outra questão é: há limites para se colocar limites? E também, sob esta ótica, é o lado oposto do excesso de liberdade, que é o excesso de cerceamento da liberdade de ser ou de se comportar ou de pensar de determinadas formas. Então, o ideal é o equilíbrio, é colocar o limite sem cerceamento do indivíduo, né, de maneira que ele perceba que está inserido dentro de um contexto, dentro de uma sociedade onde existem regras, onde existem normas, onde existem leis, onde existem outras pessoas,
em que a gente tem que perceber que o nosso limite é onde começa o limite da outra pessoa. Então, também precisa haver limite para os limites. E nesta hora entra o conceito do que é moral ou do que é imoral. Porque, mais uma vez, moral ou imoral são valores que dependem da visão de um determinado indivíduo dentro de uma sociedade. A gente pode perceber, por exemplo, que dentro do mesmo tempo que está se vivendo, num lugar, numa sociedade, o valor moral é de um jeito e na outra sociedade o mesmo valor não tem a mesma moralidade. Essa sociedade pode ser um país, uma região, ou pode ser, por exemplo, a sociedade formada por uma família, um núcleo menor da sociedade. E, mais uma vez, dentro deste núcleo menor, também podem existir valores morais diferentes entre os seus componentes. Portanto, é preciso ter muita parcimoniedade, muita sabedoria para defender a sua moral, para transmitir os seus valores morais para os seus filhos, para seus parentes, seus amigos, né? Como você vê os seus valores morais, sem, no entanto, achar que para isso todos têm que aceitar a sua moral como a verdadeira e a mais correta para ser aplicada e vivida. Portanto, não há uma definição única para todas essas questões. Tem que haver bom senso, tem que haver sabedoria para distinguir o certo do errado, a forma de dialogar, a forma de colocar os seus valores e como o que se espera da outra parte quando você mostra quais são os seus valores. Tá? E aí não há como definir certo ou errado. Ética, moral, não tem nenhum valor absoluto, tanto em ética quanto em moral. Tem sim uma visão moral, uma visão ética, aceita por uma determinada sociedade, não aceita por outra, e dentro de uma mesma sociedade, aceita por um indivíduo e não aceita por outro. E é preciso ter sabedoria para saber como lidar com as diferenças para que essas pessoas possam conviver harmonicamente com diferentes valores morais e éticos. Vamos então agora discutir alguns dilemas dentro dessa questão de conflitos de gerações, sob a ótica, claro, dos coroas, onde estamos ainda discutindo. E o primeiro tema é um dos temas mais complexos, que é a educação. O que é o ato de educar? O ato de educar é o ato de transmitir valores morais e éticos, formando então um indivíduo preparado para conviver dentro de um ambiente social. E nesta hora, o que você está fazendo ao educar é transmitindo os seus valores para a criança, o jovem, até o adulto, no sentido de dar-lhes algum ponto de referência, que é a sua moral. E isso aí constrói não a personalidade, mas constrói os valores morais e éticos daquele indivíduo, certo? Educar, por exemplo, é diferente de ensinar, que é o papel da escola, né, onde se aprendem conhecimentos e se praticam exercícios para formar uma competência do indivíduo na função que esse indivíduo deseja desempenhar profissionalmente ou socialmente, etc. E tal. Portanto, educação está diretamente relacionada com os valores morais de quem educa. E é por isso que existem estilos de educação diferentes.
Há pais que têm um determinado espírito, há outros que têm outro estilo, e mais uma vez não existe, não se pode classificar este é o estilo mais correto do que o outro. Né? É correto, por exemplo, bater num filho porque ele fez alguma coisa errada? Se nós fizermos uma pesquisa, atualmente vamos encontrar uma boa maioria que não bate, não acha que esta é a melhor maneira de educar. No entanto, o bater, a violência já foi um hábito adotado pela sociedade mais antiga, né? No começo do século passado, até meados do século passado, muitos pais tentavam educar e colocar limites nas suas crianças batendo. A questão está qual é a consequência que a violência, o ato de bater, traz para a vida emocional do filho. Alguns podem dizer que bater significa mostrar veementemente que aquilo é errado e que isso criará um limite de uma maneira mais rápida e mais perene no indivíduo. Pessoalmente, eu sou contra. Eu nunca bati num filho meu. E eu entendo que as consequências emocionais do bater são perniciosas e não trarão tantos benefícios quanto se você utilizar o método do diálogo, né, o método da argumentação e até mesmo os limites. Né? Podemos estabelecer limites sem necessariamente bater numa criança, num jovem, etc. E tal. O castigar, seria correto castigar? Na sociedade civil, nós temos normas onde quem rouba, quem mata é castigado indo para a prisão. E isto é correto para poder tirar aquele indivíduo desajustado do meio da sociedade e não trazer um mal maior para a sociedade, punindo aquele que cometeu um crime. Mas quando nós falamos em castigo no ambiente familiar, em que um pai ou uma mãe estabelece um castigo para o filho que não estudou, tirou notas ruins na prova ou fez alguma coisa errada e então se estabelece algum tipo de castigo, como vai para o quarto, fica lá o dia inteiro, ou você não vai sair neste fim de semana, ou eu vou cortar a sua mesada deste mês. Mais uma vez, a questão é: qual é a consequência, qual é o grau de eficácia do castigo para a educação do indivíduo? O que se consegue a mais com o castigo do que não se consegue com um bom diálogo, né, uma boa argumentação, né, deixando a criança expor as suas motivações, mostrando os malefícios daquilo que ele está causando para ele mesmo e para os outros, sem necessariamente ter que castigar. Sempre a gente precisa pensar nas consequências emocionais para a vida do filho no futuro. Impor limites, sim, já discutimos isso, né? Sabemos que a imposição de limites é importante para formar uma personalidade não egoísta no indivíduo, mostrando que ele está dentro de uma sociedade que o direito dele termina aonde começa o direito do outro. Portanto, impor limites é importante. Agora, qual é o limite do limite? Essa é a questão, né? E acho também importante nós discutirmos a educação como uma via de duas mãos. O que significa uma educação com duas mãos, via de duas mãos? Né? Significa dizer que pais educam filhos, mas porque também não admitir a possibilidade, a hipótese de que filhos educam pais. Qual é a razão, né, a motivação para se dizer que uma criança ou um jovem não tenha alguma coisa a ensinar para os seus pais? Por que um pai e uma mãe não pode admitir que o comportamento do filho lhe ensinou alguma coisa?
Essa postura é uma postura muito mais humana e abre caminho para o filho se aproximarem de vocês e dizerem, olha, legal, você aceitou o que eu te falei, você aceitou minha maneira de ser, você aprendeu alguma coisa comigo. Isso dá uma sensação também de importância e de grandeza para o filho, e principalmente mostra que seus pais são seres humanos como eles também são. E aí vem a questão da presença na vida e a interferência na vida dos filhos, né? Essa questão é muito, muito importante também, porque é uma fronteira tênue, porque estar presente na vida do filho significa acompanhar a vida, significa aconselhar, significa dar orientações, significa dar o ombro para o filho chorar num momento ruim, parabenizá-lo nas suas vitórias, discutir os seus medos. Enfim, isso é estar presente na vida de um filho, que é muito diferente do interferir em diversas coisas, interferir nas escolhas dos filhos, né? Dizer, você não vai fazer isso porque isso não vai te fazer bem, você não pode fazer isso porque você não tem competência para isso. Todas essas coisas acabam trazendo prejuízos à formação do indivíduo na sua vida futura. O segundo grande dilema para os pais é em relação ao próprio futuro dos filhos, né? E isso é exatamente o reflexo daquela educação que nós tentamos passar para os filhos. Quem é que faz as escolhas, né, na vida, se não o próprio indivíduo? É claro que quando uma criança acaba de nascer e ainda está formando a sua personalidade, né, quando ele ainda não tem condição de entender quais são as alternativas para ele na vida, em cada momento de vida que ele se encontra, esta escolha ela é feita pelos pais. Por exemplo, em que escola que meu filho vai estudar, né? Em que grupo social eu vou deixar ele frequentar. Muitas dessas escolhas até uma determinada idade são feitas pelo pai em relação aos seus filhos, né? Mas também existe aquela falta de visão sobre quando a gente deve parar de fazer escolhas pelos nossos filhos. E eu vejo muito isto na sociedade, de pais que chegam, por exemplo, até a fazer escolhas da profissão para os seus filhos. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Dizer, você não pode ser advogada, você tem que ser engenheira, você não pode ser artista, você tem que ser médico. Como assim? Quem dá esse direito a um pai ou uma mãe de fazer escolhas pelos seus filhos, ignorando que eles têm seus próprios dons, suas próprias aspirações, e achando que a escolha sua é mais adequada para a vida futura, esquecendo que essa escolha implicará diretamente na felicidade e no sucesso que o seu filho ou sua filha terá quando for adulto, né? É preciso a gente entender, inclusive, sobre determinados paradigmas que são inaceitáveis para determinados pais, né? Algumas coisas que são fortes, como, por exemplo, ver o seu filho tomando um rumo na vida, de uma vida espiritual diferente da sua, uma vida até da escolha das suas profissões, né? da forma como vai viver, se ganhando pouco dinheiro ou muito dinheiro, escolhendo um caminho que assim, bom para ele, mas ruim para você, né? Então,
Isso é uma coisa que é preciso ser refletido, porque infelizmente ainda se vê muito na nossa sociedade essas escolhas que pais obrigam seus filhos a fazerem por não concordarem que eles escolham caminhos que são contrários aos seus valores, aquilo que você acredita que seja bom para eles no futuro. Porque se a gente for discutir, na verdade, o conceito de sucesso, o que a gente pode chegar em conclusão sobre este conceito de sucesso? Sucesso é simplesmente ser feliz. Sucesso é amar aquilo que se faz. Se você vai seguir uma carreira simplesmente porque seu pai acha que é melhor para você, é possível que você seja um profissional competente, mas jamais seja feliz. E você nunca vai fazer aquilo da melhor forma possível.